Você já se perguntou por que você ora, jejua, clama, mas a bênção não chega? Já se perguntou por que parece que o céu está fechado exatamente sobre a sua vida? Eu já fiz essa pergunta com medo no coração. Eu olhava para minha fé, para meus esforços, e pensava: Deus, o que está errado comigo? O que assusta não é a ausência da bênção. O que assusta é descobrir que existe algo na nossa vida que impede Deus de agir, e nós insistimos em manter isso escondido, alimentado, protegido. Hoje, eu preciso falar algo sério, perigoso e direto. Deus não te abençoa enquanto isso estiver na sua vida. Ignorar isso traz consequência: dor espiritual, frustração, um silêncio de Deus que machuca por dentro. Se essa palavra já começou a te confrontar, deixa o like agora e se inscreve no canal. Isso não é apenas apoio ao canal, é compromisso com a verdade que liberta. E se esse vídeo tocar o seu coração, escreva nos comentários, com temor e sinceridade: Senhor, mostra o que precisa sair da minha vida. Escreva. Não adie. Isso é um posicionamento espiritual. Eu falo isso porque vivi essa trava espiritual. Eu orava pedindo crescimento, resposta, provisão, mas algo não fluía. Até que Deus me levou a Provérbios, capítulo 28, versículo 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O texto não fala de pecado exposto. Fala de pecado encoberto. Algo mantido em segredo. Algo tolerado. Algo que você sabe que desagrada a Deus, mas prefere não mexer. Agora deixa eu te perguntar com seriedade: existe algo na sua vida que você sabe que Deus já te confrontou, mas você empurrou para depois? No dia a dia isso aparece quando você mantém um hábito errado dizendo que vai parar um dia. Quando você continua alimentando pensamentos que contaminam sua fé. Quando você escolhe desobedecer em áreas pequenas achando que Deus só se importa com coisas grandes. A Bíblia confirma isso em Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Separação espiritual é coisa séria. Você continua vivo, continua indo à igreja, mas sente que algo se quebrou por dentro. Eu só vi mudança quando parei de justificar e comecei a cortar. Quando parei de negociar com Deus. Quando tirei da minha vida aquilo que eu sabia que entristecia o Espírito Santo. A bênção não veio antes disso. Veio depois. Então agora presta atenção, porque aqui a mensagem fica ainda mais pesada. Deus não bloqueia a bênção por capricho. Ele bloqueia por proteção. Porque quando Ele abençoa alguém que se recusa a mudar, a própria bênção vira instrumento de destruição. Eu precisei entender isso com temor. Nem toda porta fechada é ataque do inimigo. Muitas vezes é misericórdia de Deus. A Bíblia deixa isso claro em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 15, será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, para guardares e cumprires todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Obediência não é opcional. Quando você insiste em viver do seu jeito, você se coloca fora do ambiente da bênção. No dia a dia isso aparece quando você pede crescimento financeiro, mas continua sendo desonesto em pequenas coisas. Quando você pede restauração no casamento, mas mantém orgulho e palavras duras. Quando você pede direção espiritual, mas não abre mão de vícios emocionais, dependências escondidas ou relacionamentos que Deus já mandou encerrar. A bênção não flui onde a desobediência governa. Jesus deixa isso ainda mais sério em Lucas, capítulo 16, versículo 10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Deus observa o detalhe. Você pode enganar pessoas. Não engana o céu. Pequenas concessões constroem grandes bloqueios espirituais. Agora eu te pergunto com urgência: o que você está protegendo que Deus quer remover? O que você está justificando que Deus já chamou de errado? Porque enquanto isso permanecer, você pode até avançar por fora, mas por dentro vai continuar seco, cansado e confuso. Eu só vi a mão de Deus se mover quando aceitei perder para obedecer. Quando eu deixei coisas que eu gostava, mas que me afastavam da presença. Doeu. Assustou. Mas libertou. A paz voltou antes da bênção. E isso foi o maior sinal de que Deus estava agindo. Não ignore esse alerta. A consequência de continuar assim é estagnação espiritual, frustração constante e um ciclo de promessas que nunca se cumprem. Isso corrói a fé. Se essa palavra está te confrontando,
Escreve nos comentários agora, eu escolho obedecer, mesmo que doa. Escreve com seriedade. Isso é um marco espiritual. Então segura isso, porque aqui está o ponto mais assustador de todos. Deus não retira a bênção de repente. Primeiro ele retira a sensibilidade. Você ainda canta, ainda ora, ainda escuta mensagens, mas algo já não toca como antes. Esse é o sinal mais perigoso. Eu vivi isso. Eu percebi que não chorava mais na presença de Deus. Não sentia mais peso ao errar. E quando a consciência se cala, o risco é enorme. A palavra é clara em Salmos, capítulo 66, versículo 18, se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Não diz se eu praticar. Diz se eu atender. É quando você sabe que algo é errado, mas dá espaço. Quando você faz vista grossa. Quando você se acostuma. A consequência é oração sem resposta. Céu fechado. Silêncio. No dia a dia isso acontece quando você normaliza o que antes te incomodava. Quando você começa a rir do que antes te feria. Quando você diz todo mundo faz para aliviar a consciência. Você continua pedindo bênção, mas Deus está esperando arrependimento. E arrependimento não é sentir culpa. É mudança de rota. A Bíblia reforça isso em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Morno não é quem caiu. Morno é quem se acomodou. Quem parou de lutar. Quem aceitou viver sem fogo. Isso é gravíssimo. Eu só vi restauração quando voltei ao temor. Quando pedi para Deus arrancar o que eu não tinha coragem de largar sozinho. Quando parei de pedir bênção e comecei a pedir limpeza. A presença voltou. A sensibilidade voltou. E depois disso, a bênção veio naturalmente, sem esforço, sem ansiedade. Agora escuta com atenção final. Enquanto isso permanecer na sua vida, Deus não vai liberar o que você pede. Não por maldade. Por amor. Porque a bênção fora do centro da vontade de Deus vira peso, não presente. Essa mensagem falou com você. Deixa o like agora, se inscreve no canal e compartilha com alguém que está vivendo esse bloqueio espiritual. E escreve nos comentários, com temor e verdade: Senhor, eu abro mão do que te desagrada. Isso é um posicionamento diante do céu. Fica no canal e assiste ao próximo vídeo. Essa palavra é continuação de tudo que Deus está fazendo em você.